Olá, sou o professor Júlio Anderson e hoje a nossa aula de Direito Tributário vai ser sobre as limitações contra o poder de tributar. Só relembrando as aulas que nós vimos anteriormente. Veja só, nós vimos o Sistema Tributário Nacional. Vimos que o Sistema Tributário Nacional é um conjunto de regras e de princípios jurídicos que, de um lado, outorga ao Estado o poder para tributar e, de outro lado, impõe limitações ao poder de tributar. Pois bem, as limitações ao poder de tributar, primeiro detalhe que vocês têm que se atentar para a limitação contra o poder de tributar. Primeiro detalhe, as limitações contra o poder de tributar, meus amigos, são garantias individuais. O que significa? Que são garantias que nos protegem individualmente contra o abuso do Estado. Por isso, por serem garantias individuais, elas são revestidas aqui pela Constituição Federal como cláusulas pétreas. Então, veja só, as limitações contra o poder de tributar são limitações ao poder de tributar, ou seja, são garantias individuais que protegem cada um de nós contra o abuso do Estado. Por isso, são cláusulas pétreas. E as limitações ao poder de tributar se materializam por meio dos princípios constitucionais tributários e por meio das imunidades. E é por isso, então, que nós vamos estudar agora o primeiro princípio tributário, que é o princípio da legalidade. Olha só, é o princípio mais importante que nós temos, previsto no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. O princípio da legalidade, ele vai definir o seguinte, que é proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributos sem lei. Então, o que isso significa? Que somente a lei, em sentido estrito, é que poderá instituir ou aumentar o tributo. Significa que o tributo não pode ser criado, ele não pode ser aumentado por resolução, por instrução normativa, por convênio, por portaria, por decreto. Nada disso é lei. Somente será lei aquela submetida ao crivo do processo constitucional legislativo. E aí nós vamos ter a lei em sentido estrito, nós vamos ter a lei ordinária e a lei complementar. Então, o que significa? Que somente uma dessas duas espécies de normas é que poderão criar ou aumentar tributo, ou a lei ordinária ou a lei complementar. E olha só o detalhe, nós temos mais de 80 tributos. E, olha só, matéria de prova, vive caindo em prova, presta atenção, que 4 tributos, apenas 4 tributos, a Constituição Federal vai exigir lei complementar. Quais são esses 4? Olha só, nós vamos ter o imposto sobre grandes fortunas, os empréstimos compulsórios, o imposto residual do artigo 154, inciso 1, e as contribuições da Seguridade Social. Então, veja que apenas esses 4, a Constituição Federal vai exigir expressamente lei complementar. Todos os demais tributos, a Constituição exige apenas lei ordinária. Então, olha só, repisando, isso vive caindo em prova. Quais são os tributos que a Constituição exige lei complementar? Empréstimos compulsórios, imposto sobre grandes fortunas, o imposto residual e as contribuições da Seguridade Social. Então, esses 4 somente por meio de lei complementar. Ah, professor, e a medida provisória? Olha o que aqui diz a Constituição Federal, que em caso de urgência e necessidade, o presidente da República poderá editar medidas provisórias com força de lei. Olha só, a medida provisória, meus amigos, não passou ainda pelo crivo do processo constitucional legislativo. Então, ela não passou pelos debates legislativos, mas ela tem força de lei. E aí, como que fica a situação da medida provisória? Ela pode ou ela não pode criar tributos sem ferir o princípio da legalidade? Veja só, o Supremo Tribunal Federal decidiu que
a medida provisória, ela pode criar tributo. A medida provisória, ela pode instituir tributo, ela pode aumentar tributo, desde que o tributo não exija lei complementar. Então, olha só, vejam vocês, a medida provisória só pode criar ou aumentar tributo que a Constituição Federal não exija lei complementar. Significa, então, que aqueles 4 tributos que eu falei para vocês da lei complementar, empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, imposto residual e contribuições da Seguridade Social, jamais, vejam vocês, jamais esses 4 poderão ser criados ou aumentados por meio de medida provisória. Matéria de prova também. Olha só, o que a lei ela deve definir? A lei, em sentido estrito, para criar ou aumentar o tributo, a lei ela tem que definir os seguintes elementos. Tem que definir quem é o sujeito ativo, ou seja, a pessoa que pode cobrar e fiscalizar o tributo. Então a lei tem que definir quem é essa pessoa. A lei tem que definir quem é o sujeito passivo, ou seja, a pessoa obrigada a pegar o dinheiro e entregar aos cofres do Estado, do tributo. Tem que definir o fato gerador, ou seja, qual é a circunstância que, se o contribuinte praticar no mundo real, vai ensejar a ele a obrigação de pagar o tributo. Então tem que definir o fato gerador e ainda nós teremos aqui a obrigação da lei definir os elementos quantitativos da obrigação tributária. O que são esses elementos quantitativos? São aqueles elementos que eu vou utilizar para calcular o tributo. Então nós vamos ter a base de cálculo e a alíquota. Então o que é a base de cálculo? A base de cálculo é um elemento referencial sobre o qual eu aplico um elemento aqui, uma partícula, que pode ser um valor fixo ou então um percentual, que no caso é a alíquota. Então a lei, quando a lei define esses elementos, sujeito ativo, sujeito passivo, fato gerador, base de cálculo é alíquota, o tributo está criado, o tributo está instituído. Então somente a lei, em sentido estrito, é que poderá criar ou aumentar tributo. Lembrando que a medida provisória pode também, desde que o tributo não reclame lei complementar. Agora, meus amigos, recapitulando, o que é o princípio da legalidade? É o princípio segundo o qual é proibido criar ou aumentar tributos sem lei em sentido estrito. Só que aí a gente precisa ver a matéria aqui campeã de prova no que diz respeito ao princípio da legalidade. Olha bem, o que é o mais importante? São as chamadas mitigações, são as exceções ao princípio da legalidade. Então, olha só, somente a lei em sentido estrito é que poderá criar ou aumentar tributo. Só que nós vamos ter alguns tributos, meus amigos, que são extremamente importantes para a economia. São tributos que intervêm diretamente na economia, por isso são chamados de tributos extrafiscais. Então, olha só, esses tributos, eles afetam de forma direta a economia, e a gente sabe que a economia ela não avisa, às vezes eu preciso mexer nela com muita rapidez para surtir os efeitos, porque mexe com a vida de todo mundo e, evidentemente, não dá tempo de esperar o processo legislativo. Vamos imaginar, por exemplo, o imposto de importação. Imaginem vocês que eu pago imposto de importação sobre os produtos estrangeiros para quê? Para o produto estrangeiro ficar mais caro e não concorrer com o produto nacional. Se a gente começa a comprar só produtos fabricados no exterior, significa então que a gente corre um risco de quebrar a nossa indústria. Se a nossa indústria nacional não fabrica, não vende, não gera emprego. Então é por isso que o produto estrangeiro vai pagar o imposto de importação, e o imposto de importação tem uma das suas funções, além de outras funções, uma das funções do imposto de importação é exatamente essa: proteger o produto nacional contra a concorrência estrangeira, para garantir que o produto nacional vai ser vendido e dessa forma garantir a nossa economia. Por isso, o imposto de importação é um tributo de função predominantemente
extrafiscal. E aí veja só a seguinte situação: imagina que você vá comprar, você gosta de tomar cerveja, né? Eu, por exemplo, eu sou professor, a cerveja que eu tomo geralmente é a cerveja brasileira, fabricada aqui no Brasil. Tem uma cerveja muito famosa que eu falo em sala de aula, que é a cerveja glacial. É um terror essa cerveja, tá? É uma baixaria total. Mas tem uma cerveja de fora, importada, fabricada em outros países, especialmente na Europa, são cervejas muito boas. Cervejas assim, né, feitas de trigo, etc. Cervejas mais concentradas, que é lógico que ela vai chegar aqui no Brasil a preços muito altos, né, R$70, R$80. Imagina se a cerveja estrangeira chegar aqui no Brasil ao preço de R$5. O que é que o brasileiro vai fazer? Ele vai parar, evidentemente, de comprar a cerveja nacional, que tem uma qualidade muito inferior à cerveja estrangeira, e ao adquirir somente a cerveja estrangeira, que está com preço muito baixo, o brasileiro parando de comprar a cerveja nacional para de vender. E se a cerveja nacional para de vender, o industrial para de produzir. Se ele não produz, ele não precisa de empregado, demite todo mundo e os nichos de mercados vão se atropelando e o desemprego aumenta e aí o país entra em recessão, o que não é bom para ninguém. Então, por isso que nós, com os tributos extrafiscais, nós teremos mitigação aqui no princípio da legalidade. Lembra que aqui diz o princípio da legalidade? Que o tributo só pode ser criado ou aumentado mediante lei em sentido estrito. E assim, a lei em sentido estrito, ela tem que alterar aqui, para aumentar o tributo, ou ela altera a alíquota ou ela altera a base de cálculo, mas somente a lei em sentido estrito. Só que, o que acontece, por exemplo, com esses tributos que afetam diretamente a economia? É evidente que o processo legislativo ele é muito demorado e não dá tempo de esperar, porque se eu demorar demais para alterar, aumentar o imposto, por exemplo, de importação na cerveja estrangeira, que está chegando muito barata, significa que pode ocorrer aqui a quebra da minha indústria. E é exatamente por isso que, no caso dos tributos extrafiscais, quais são? Nós vamos ter 4 impostos e mais 2 outros tributos. Que impostos são esses? Imposto de importação, imposto de exportação, o IOF e o IPI. Olha bem, imposto de importação, exportação, IOF e IPI. Imposto de importação, exportação, IOF, IPI, esses 4 impostos, olha só, matéria campeã de prova, esses 4 impostos sofrerão mitigação no princípio da legalidade, porque o presidente da República poderá alterar apenas as suas alíquotas por simples decreto, sem necessidade de lei. Então, olha só, recapitulando, esses 4 tributos, impostos de importação, exportação, IOF e IPI, terão suas alíquotas, poderão ter suas alíquotas alteradas por um simples decreto sem necessidade de lei. Então, o presidente da República altera suas alíquotas por um simples decreto. Lembrando que decreto não é lei. Decreto é o quê? Um ato próprio do chefe do Poder Executivo. Então, decreto, meus amigos, não é lei em sentido estrito. O decreto ele não se submete ao crivo do processo constitucional legislativo e então o presidente da República, por um simples decreto, altera as alíquotas desses 4 impostos. Agora, eu falei para vocês que era o total de 6. Quais são os outros 2? É só vocês lembrarem do combustível. Então nós teremos aqui, por exemplo, a CID combustível. A CID combustível é um tributo federal, uma contribuição de intervenção no domínio econômico, e o presidente da República pode fazer o que com a CID combustível? O presidente poderá, olha só, por um simples decreto, reduzir ou restabelecer as alíquotas da CID combustível por decreto. Também não precisa de lei. O que o presidente da República pode fazer com a CID? Pode reduzir ou restabelecer suas alíquotas por simples decreto sem necessidade de lei. E o último tributo é o ICMS combustível. No caso, o ICMS combustível é um tributo estadual, então a competência aqui são dos estados e é exatamente por isso
que, no caso do ICMS combustível, a alíquota será fixada por convênio do Conselho Fazendário. Então, o Conselho Fazendário é um órgão que fica no Ministério da Economia e ele reúne os 27 secretários de Estado das Fazendas. Então, os secretários das Fazendas dos estados se reúnem nesse conselho e esse conselho, por meio de um acordo que a gente chama de convênio, é quem vai fixar as alíquotas do ICMS combustível. Então, recapitulando, o que é o princípio da legalidade? É o princípio segundo o qual é proibido criar ou aumentar tributos sem lei. A lei é somente aquela em sentido estrito. Nós teremos, então, a lei ordinária e a lei complementar para criar ou aumentar tributo. Lembrando que 4 tributos somente por meio de lei complementar, que são imposto sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios, o imposto residual e as contribuições da Seguridade Social. Lembrando ainda que a medida provisória pode criar ou aumentar tributo, desde que o tributo não exija lei complementar. E os quatro impostos que sofrem mitigação no princípio da legalidade: imposto de importação, exportação, IOF e IPI, porque o presidente da República pode alterar suas alíquotas por simples decreto, sem necessidade de lei. A CID combustível, o presidente reduz ou restabelece a sua alíquota por simples decreto. E, por fim, o ICMS combustível, que sua alíquota é fixada por convênio do CONFAZ. Então, meus amigos, esse foi o princípio da legalidade, tá? Então, se vocês tiverem alguma crítica, sugestão ou dúvida, pode perguntar aqui mesmo que eu tentarei responder. Um abraço e até a próxima aula.